Olá, eu sou o Padre João Batista. Estamos no 25º domingo do tempo comum. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 até o versículo 13. Nós podemos dividir esse trecho do Evangelho em duas partes. A primeira parte, a parábola do administrador infiel, os versículos de 1 até o versículo 8. E a segunda parte, os versículos 9 até o versículo 13, onde Jesus fala a respeito do bom emprego do dinheiro. A primeira parte é aquela parábola do administrador infiel. Eu não vou ler o texto inteiro aqui. Se você estiver com a sua Bíblia ao seu alcance, tome aí na sua mão. Se não estiver, outro momento você pode ler, mas em todo caso vou deixar o texto na sua integralidade aqui na descrição para que você possa meditar, contemplar e rezar. Essa parábola é daquele administrador infiel que começa a roubar o seu patrão. Logo o patrão descobre e pede que o administrador preste contas. E esse administrador infiel, desonesto, começa a pensar consigo: como que eu vou fazer? Pedir eu tenho vergonha, cavar, quer dizer, fazer o trabalho brutal, trabalho braçal, eu não tenho forças, o que fazer? Logo pensou a solução, começou a diminuir a conta daqueles que deviam ao seu patrão, para que quando ele fosse mandado embora ou despedido, ele tivesse a quem recorrer. No final, Jesus elogia esta iniciativa do administrador infiel, dizendo: e o Senhor, o evangelista acrescenta, aliás, e o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência ou com esperteza. Aqui é melhor certeza, esperteza ou criatividade, não é? Por ter usado da sua inteligência para arranjar meios, solução para o seu problema. O Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste mundo são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. E aqui está a lição para nós do Evangelho de hoje, nessa primeira parte do Evangelho de hoje. Porque os filhos deste mundo, aqueles que usam das coisas deste mundo, agarrados às coisas deste mundo, são tão espertos e não têm a menor vergonha de usar a sua criatividade, os seus talentos, a sua capacidade, a sua esperteza para os seus negócios. Enquanto os filhos da luz, isto é, os discípulos de Jesus, são menos espertos ou não têm muita facilidade ou são tímidos em usar os seus talentos, das suas capacidades para os negócios da luz. Um exemplo, por que timidez e vergonha em pregar o Evangelho de Jesus? Por que timidez em viver o Evangelho de Jesus? Em colocar na prática o Evangelho, a palavra de Jesus? Parece ser obra do maligno que força, que seduz, que tira a vergonha dos filhos deste mundo em seus negócios. Eles são astuciosos, como aquela serpente que seduziu o homem e a mulher no paraíso, era astuta. Assim, os filhos deste mundo são astutos em seus negócios, estão ali sempre presentes, agem, como diz Paulo, oportuna e inoportunamente, mas em sentido contrário. Paulo exorta a Timóteo a anunciar o Evangelho oportuna e inoportunamente, né? Os filhos da luz agem ao contrário, eles estão ali, sem a menor vergonha, insistem, são espertos, criam manobras para obter sucesso em suas tarefas. E os filhos da luz são tímidos, não insistem,
parece que não insistem oportuna e inoportunamente na pregação, na vivência do Evangelho. Meus irmãos, o convite do Senhor, através do evangelista Lucas, neste domingo, é exortar a cada um de nós. O convite é feito para que a gente também coloque em prática os talentos que Deus nos deu, as nossas capacidades, a nossa inteligência, em favor do Evangelho, em favor do bem, em favor da paz, neste mundo aí tão marcado pela violência, pela discórdia, por uma disputa acirrada de mal e mal, para ver quem é mais mal do que o outro, quem é pior do que o outro. Coloquemo-nos à disposição de Deus os nossos talentos, e não à disposição do demônio e do maligno. Coloquemos a nossa atenção no bem para praticá-lo, evitando o mal, e acima de tudo, como filhos da luz, nós o somos pelo batismo. Ora, no batismo nós fomos iluminados, recebemos o Espírito Santo, todos os dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria, somos inteligentes, temos capacidades, uns mais, outros menos, mas cada um em sua circunstância, e conforme a sua capacidade, talento, colocar isso tudo em favor do reino de Deus. A segunda parte do Evangelho, o último versículo, é a síntese. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O discípulo de Jesus deve fazer uma escolha, ou servir a Deus ou servir ao dinheiro. Quem é apegado, agarrado ao dinheiro, às coisas, às riquezas, não serve a Deus, não pode servir a Deus. E isso Jesus também nos lembra bem no centro do Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, versículo 24 do Evangelho de Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui Jesus está dirigindo-se diretamente aos discípulos que estão ouvindo a sua pregação, o seu ensinamento no Sermão da Montanha. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, pois ou se amará um, ou se amará o outro, ou se odiará a um, ou se odiará a outro, ou se desprezará um, ou se desprezará o outro. Quem serve o dinheiro, despreza a Deus. Quem é apegado às coisas, quem é apegado à riqueza, quem é apegado a dinheiro, está desprezando Deus, despreza a Deus. Esse é o versículo, creio eu, que sintetiza essa segunda parte do Evangelho de hoje. O bom emprego do dinheiro. O bom emprego do dinheiro, nós devemos usar do dinheiro, sim, usar dele, mas não ser ambiciosos, querer acumular. E quanto mais se acumula, quanto mais alguém se acumula, pode ter certeza que falta o necessário, o bem necessário para a sobrevivência do outro irmão. O discípulo de Jesus usa a capacidade correta, a quantidade correta do dinheiro, e também tem espírito de partilha, de solidariedade, de fraternidade com os irmãos. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Duas mensagens, duas lições que o Evangelho então nos deixa. Usar as nossas capacidades, talentos, espertezas para o bem, como filhos da luz, para os bens do reino, em favor do reino de Deus, e servir a Deus e não as coisas deste mundo, nos desapegando completamente das coisas deste mundo para servir a Deus, nosso único Senhor. No final, peço a você, além da sua inscrição neste canal, se você ainda não é inscrito, peço a você também o seu like. Quem sabe você faça aí uma oração ou um comentário aqui nesse espaço reservado abaixo aos comentários. Faça uma oração, um comentário. Isso nos ajudará muito. Seja um filho da luz. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique em paz, fique na luz de Deus.